Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos continuar falando sobre secessão, nesse vídeo especificamente sobre o ponto de vista da lei. Por que isso resultaria em leis melhores e por que isso faria uma convivência melhor das pessoas? O que é a lei? A lei é as regras pelas quais nós indivíduos vamos interagir uns com os outros e, caso estas regras sejam quebradas, quantos tapas você vai levar na cara pelo que aconteceu? É basicamente isso. Quanto menores os estados, menores as populações. Quanto menos gente tendo que combinar como vai ser, mais esse combinado se adequa às necessidades deles. É uma lógica simples. Você fala, olha, a gente precisa combinar uma coisa entre 200 milhões de pessoas. Vai ser complicado. Não, vamos dividir em grupinhos de 10 milhões. Ainda vai ser complicado, mas esta nova lei, este novo acordo, essa nova constituição se adequará muito melhor ao que essas pessoas acham. Agora, pessoas falam, não, mas aí tem que separar, tá, mas não sei o que, cara, mas por que você quer fazer isso? Porque eu não concordo com essas leis. Eu não quero viver com dentro dessa organização. Essa organização me desagrada. Só a lista de direitos da Constituição tem 9 páginas. Vem cá, eu não quero... Não, eu quero ir para um lugar mais simples. Ou eu quero ir para um lugar com mais direitos ainda. Você fala, ó, então, cara... sabe, tem essa constituinte, a lei é assim e dane-se o que você acha. No fim das contas é isso. Tem cláusulas pétreas lá, não vai mudar, não adianta, não vai mudar. Tem que fazer uma nova constituinte, vai ter que remexer tudo isso e você vai ter que convencer mais 199 milhões de pessoas daquela sua ideia. Não vai dar certo. Às vezes falam, não, mas cara, você é narcocapitalista, narcocapitalismo é utópico. Meu, achar que isso vai dar certo é utópico. Acha que, ó, a gente vai juntar 200 milhões de pessoas e eles vão combinar alguma coisa e todo mundo vai ficar feliz. Quanto mais gente, maior a chance de você não ser representado nessa sua lei. A gente falou disso bastante em democracia, mas eu quero pegar pontos específicos da lei, vantagens específicas. E a primeira vantagem de uma secessão é você pode reescrever. Porque, digamos, você tem um grupo de pessoas que não se identifica, não gosta da Constituição. Não tem coisas ali que eu não gosto. A gente queria mudar isso aqui para ficar mais adequado ao que agrada a esta região, ou esse povo, ou sei lá. De alguma maneira, a gente queria uma parte de comércio diferente, a gente queria toda uma lei trabalhista diferente, mas o resto do país não quer essa lei. A gente queria toda uma lei ambiental diferente, mas o resto do país, ele não está preocupado. Você pode ter uma região que é muito preocupada com uma lei ambiental específica e o resto do país está tipo, a gente não. Aí você vai, para você fazer toda essa mudança, não, a gente vai eleger alguns senadores, daí a gente vai torcer para que, porque no estado tem 3 senadores, então a gente vai colocar 3 ali no meio de não sei quantos não, mas é uma minoria, eles não vão conseguir passar nada, porque eles vão ter que colocar a lei e depois fazer todo um conchavo dando para os... Nossa senhora, mudar isso é muito difícil. O sistema é muito engessado para não mudar. Então você fala, olha, a gente quer mudar significativamente, a gente quer mudar até modernamente, a gente quer mudar 8 ou 9 leis maiores, a gente quer mudar assim, CLT, arranjo econômico, colocar alguma coisa diferente no direito civil ali, tal. A gente queria colocar educação de uma maneira diferente e talvez repensar, sei lá, se vai ter uma Câmara dos Deputados e um Senado ou se vai ter só um para simplificar. Meu, pra você passar isso por vias normais, você vai precisar no mínimo de uma constituinte mais uns 30 anos de negociação. Ou você pode simplesmente falar, tchau, esse grupo, essa área, essa região quer fazer uma lei diferente, quer fazer um acordo diferente, a gente vai sair, escrever o nosso, pensar no nosso já em como ele vai interagir com o seu, tal, deixar tudo já organizadinho, e a gente rapidamente, de maneira indolor, consegue o que este grupo, esta região quer. Eles se beneficiam em termos de lei muito mais e muito mais rápido. Se você quer uma mudança mais dramática assim para acompanhar a tecnologia ou acompanhar alguma mudança ambiental, sei lá, você faz. E agora? Mas, aliás, se você não tiver isso, você tem que entrar no sistema para tentar fazer tudo do que você quer, com todos os outros querendo fazer o que eles querem. Essa lei não vai representar as necessidades. Não vai funcionar isso. Quanto maior o território, mais diferentes as pessoas, menos essa lei vai atender as coisas. E depois você tem
Outra coisa que pode acontecer, que é muito interessante, que é a competição entre sistemas de lei diferentes. Como eu estava abordando já nos vídeos passados. Você tem competição, você tem um livre mercado de ideias. Às vezes eu repito algumas coisas entre os vídeos porque eu imagino que tem várias pessoas que vão ver os vídeos isoladamente, não vão necessariamente ver a playlist. Então, às vezes eu vou dar só uma palhinha assim sobre o assunto. Mas pensa no mercado. Você vai no mercado e você tem 9 tipos de pão diferentes. Tem pão integral, tem pão com 13 grãos, com 11 grãos, tem pão branco, tem pão cinza, tem pão de cenoura. Pão cinza? Alguém deve ter feito isso, enfim. Mas você tem isso, você pode escolher. Você fala, olha, eu quero escolher o país que tem o melhor sistema de trabalho, que tem leis trabalhistas que mais me agradam, sejam elas mais liberais ou menos. Eu quero ter mais direitos trabalhistas, mas eu aceito receber menos. Ou eu quero ter menos direitos, mas eu quero receber mais bruto. Você escolhe o país que tem essas leis adequadas. Você olha e fala, não, pera, eu gosto mais dessa Constituição aqui, mas aquele outro país é meio parecido com esse, mas a lei de educação deles é muito melhor, o sistema de educação deles funciona mais, eu gosto mais das ideias deles ali, e eu tô pensando mais em como eu vou criar meus filhos, então eu vou ali. O problema é que hoje no Brasil você tem o Brasilzão. Não gostou, você pode ir para Argentina, Uruguai, Paraguai, ou pegar um barco e descer na África, ou falar que você vai pro Canadá, isso aqui. Em prática, os custos são muito altos e você deixa muito da sua família, dos seus conviventes, dos seus amigos para trás em grandíssimas distâncias. Se fosse o caso de você ter, por exemplo, um arranjo como você tem Estônia, Letônia e Letônia, você tem 6 horas de carro entre cada um deles, às vezes menos dependendo do pezinho do pé. É próximo. O clima é muito parecido, a linguagem é muito parecida. Você tem no Brasil, na região que hoje é o Brasil, uma linguagem muito parecida. É muito fácil você fazer essa transição. Então é muito fácil você ir para um lugar que tem leis melhores. Ou que tem ponto próximo importante, proteção e execução dessas leis muito melhores. A gente sabe no Brasil que hoje homicídio não é resolvido. Menos de 10% dos homicídios são resolvidos. Você fala, eu não me sinto seguro. Eu conheço várias pessoas que querem sair do Brasil, pessoas que saíram do Brasil, que se sentiam inseguras. Elas falam, eu tenho medo de sair na rua. E hoje você pode falar, não, mas eu vou mudar de uma cidade para outra. Mas a Constituição é a mesma, a punição é a mesma, a polícia pode ser de outro estado, mas ainda é aquele jeitão. O quanto você realmente consegue mudar? Agora, se você tem países diferentes que falam, aqui a lei funciona, aqui a gente vai gastar mais com polícia. Porque hoje você tem federação, você tem muita centralização. E você fala, não, mas vamos fazer autonomia. Mas ainda tem interferência, ainda tem ingerência. Você ainda tem que perguntar para 16 pessoas antes de fazer o que você quer. Quando se você tiver um país menor, você tem que perguntar para 2 ou 3. Funciona melhor. Você fala, não, esse país aqui a segurança funciona melhor. Esse país aqui tem tribunais mais rápidos. Então, empresas podem ir para lá porque elas sabem que, olha, se der qualquer coisa, se der alguma disputa trabalhista, alguma coisa, a gente resolve isso em 2 ou 3 semanas. Não é que nem no resto do Brasil que leva 4 anos para resolver esse troço. A gente resolve e acabou. A gente prefere ir para lá. Ou a polícia é melhor. Ou lá eles têm direitos de porte de arma. Ali eles deixam você ter em casa e ali não pode ter arma. Só pode ter pedaço de pau e ele tem que ser acolchoado assim, porque senão já é muito violento e tem uma lei que proíbe de fechar a mão. Então eu não quero ficar lá porque só rola tiroteio e morre um monte de gente. Eu quero ir para um lugar que tem porte de arma. Então eu vou para lá. Você escolhe um conjunto de leis muito melhor, baseado em como também, não só como elas são feitas, mas como elas são executadas. Se elas realmente, como no Brasil tem essa lei que pega, se a lei realmente funciona. Você pode ter uma Constituição super bonita, que tem muita gente que acha que a nossa aí, eu acho que é um desastre, mas tem gente que acha que é uma Constituição bonita, que na prática não serve pra nada. Você pode competir entre isso e aí, ok, você vai. Só que isso coloca um outro ponto importante. Isso coloca um incentivo nos políticos para melhorar leis. Porque hoje o que você tem? Você tem as leis como elas são no país, nesse Brasilzão legal, e se algum grupo estiver muito descontente, ou algum setor do comércio, sei lá, produtores de pescado, ou setor madeireiro, ou setor de concreto, sei lá, se ele não gostar de como a coisa dane-se, ele não vai embora. Porque se a empresa tá na Bahia e ela fala, olha, essas leis aqui de, sei lá, de distribuição e comércio, a gente tá atrapalhando a gente e tudo mais, os políticos podem olhar e falar, bom, então
vocês podem sentar e chorar, porque dane-se, vocês podem erguer a fábrica e colocar lá em Rondônia ou em Santa Catarina, vai ser a mesma coisa. Claro, o governador vai pensar, putz, não, mas eu perdi o ICMS, né, tudo mais. Aí você tem um incentivo para fazer isso. E o ICMS já é uma prova de por que isso funciona melhor. Quer dizer, os estados competem para puxar empresas. Mas aí você tem... Ok, se você tem estados menores, você tem países menores funcionando ali de maneira totalmente independente uns dos outros. Os políticos dessas regiões têm um maior incentivo para mais rapidamente se adequar a mudanças dos desejos da população. Se a população muda de ideia com alguma coisa, uma população... Eles têm que pensar, bom, a gente precisa rapidamente entender isso aqui, mudar a lei e se adaptar, ou as pessoas vão embora, ou as empresas vão embora. Por quê? Porque 150 km para lá tem outro país, 100 para lá tem outro, 350 para lá tem outro, e se cruzar o rio aqui já tá lá no... Então os caras têm que pensar, ok, a gente tem que ouvir todo mundo, a gente tem que entender o que eles querem e fazer isso aqui funcionar, porque senão eles vão embora. E se eles vão embora, você perde dinheiro de impostos. E o governo quer o seu dinheiro, claro. Então ele vai ter que competir por isso. Ele vai ter que não só fornecer serviços melhores, mas acelerar a velocidade que ele melhora esse serviço dele. Serviço que não é um serviço, né? Se não existe essa de você chegar na casa de alguém com uma escopeta e falar, você quer comprar uma pizza? Que é como o governo funciona. Não existe. Mas você pode falar serviço de... Ok, como que a gente vai fazer isso aqui? Peraí, a educação não está funcionando. Hoje, no Brasil, a educação não funciona. Não funciona. Não funciona. Você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Você não vai para lugar nenhum. Você fala, eu vou estudar nos Estados Unidos. Não, você não vai porque eles não te aceitam. Não, eu vou estudar no Peru. Você não vai. Eles sabem. Então, existe um incentivo para a prefeitura melhorar a educação? Não, porque a do outro é um lixo também. Por quê? Porque tá todo mundo na mesma lei. Se as leis são diferentes, você tem políticos diferentes, orçamentos diferentes, execuções diferentes, burocratas olhando ali diferente, pensando, tem que acelerar o negócio aqui, porque senão a galera vai vazar. Funciona melhor. Quanto menor, mais fácil é de aplicar isso, de fazer funcionar, de fiscalizar. Claro, a eficiência total, a eficiência máxima disso você vai encontrar no indivíduo, a sensação individual. Mas a gente está chegando mais próximo da possibilidade, mais próximo do tamanho adequado do estado, que é 0. Espero que você tenha entendido. Dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso, e eu vejo você no próximo pra gente falar sobre os recursos naturais.